Está no ar o podcast Oncoponto, com informações relevantes sobre oncologia. Realização Grupo Sonhe. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Grupo Sonhe, podcast Oncoponto. Hoje eu estou aqui com a doutora Simone Perales, cirurgiã do aparelho digestivo, e o doutor Davi Cunha, oncologista. Sejam bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Bem, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o câncer coloretal. O câncer coloretal é um dos mais incidentes na região metropolitana de Campinas e no Brasil também. Não é isso, doutor Davi? Poderia falar um pouquinho para a gente sobre a incidência do câncer coloretal na região e no mundo? Vamos lá, Renata. Então, quando a gente fala em câncer coloretal, a gente está falando de duas localizações principais, né? Tumores que têm origem no intestino e no reto. Ele é um tumor de extrema importância, porque no mundo ele é o terceiro mais frequente e no Brasil ele é o segundo mais frequente tanto nos homens como nas mulheres, né? Então, nos homens, o câncer de próstata ainda lidera, depois é o câncer coloretal. Já nas mulheres, o câncer de mama lidera e em seguida é o câncer coloretal, né? Então, ele é um tumor extremamente frequente, é um tumor que a gente tem formas de prevenção, né, para evitar desenvolver ou minimizar a chance, e tem formas de fazer exames de rastreamento. Então, acho que esse vai ser um pouquinho a nossa discussão principal, tentar conscientizar a população do que a gente pode fazer para minimizar a chance de desenvolver e até fazer o diagnóstico precoce. Certíssimo. Doutora Simone, quando a gente fala um pouquinho sobre diagnóstico precoce, sobre como que é feito esse processo de rastreamento, o que você poderia dizer para nossos ouvintes sobre esse assunto? Perfeito. Para o rastreamento do câncer coloretal, de extrema importância a realização de colonoscopia, né? E isso a partir, né, nos principais guidelines aí de 45 anos de idade. E a depender dos achados no exame, aí a gente avalia a periodicidade, né? Um exame normal, por exemplo, permite que o paciente faça a cada 5 anos uma nova colonoscopia. Se houver achado de algum pólipo, aí depende, né, da biópsia e da análise desse pólipo para a gente verificar a periodicidade mais adequada, eventualmente 2, 3 anos, ou até mesmo alguns tipos de pólipos, conforme o tamanho, devem ser totalmente ressecados nesse momento da colonoscopia, evitando que esse pólipo se transforme numa neoplasia. Então, a colonoscopia tem esse papel fundamental tanto em prevenção, né, como o Davi falou, de desenvolver aí ou minimizar a chance de que um desses pólipos vire uma neoplasia. Então, o exame mais importante, na minha opinião, com certeza, é a colonoscopia. Existe algum sinal de alerta, doutor Davi? A doutora Simone falou da faixa etária ideal para começar a fazer o rastreio, mas, assim, existe algum alerta que a gente possa deixar aqui para os nossos ouvintes, que se eles perceberem alguma coisa diferente no seu corpo, eles têm que fazer e procurar um médico para fazer essa colonoscopia? Tem, né? Eu acho que o mais importante seria tentar fazer diagnósticos antes de ter sintomas, né? Então, antes de ter esse alerta, que seria o mundo ideal, né? Nessas fases que não tem nenhum sintoma, geralmente o tumor está mais inicial e as chances de cura são muito maiores, e aí por isso que a gente, né, a Simone bem falou da recomendação da colonoscopia, 45 anos, independente se a pessoa tem ou não sintomas. Mas se a pessoa não fez, ou se fez, mas mesmo assim desenvolveu algum desses sintomas que eu vou falar, precisa sempre passar numa avaliação médica para investigar. Então, quais são os sintomas principais, né? E lembrando, são sintomas muitas vezes inespecíficos. Então, não quero assustar todos, estou sentindo isso, preciso procurar imediatamente o médico. Não, mas a gente tem alguns sinais que são mais de alarme, nesses casos a gente obrigatoriamente tem que ir. Então, um dos principais sintomas, sangramento nas fezes, né? Então, sangramento nas fezes vai evacuar, vai no banheiro, percebe um sangramento ali. Isso é um fator que merece atenção, então se sangramento persiste, obrigatoriamente procurar uma avaliação. Outro sintoma, alteração do hábito intestinal. Então quando a gente fala alteração do hábito intestinal é mudança do hábito da pessoa. Então a pessoa vai todos os dias ao banheiro, ele passa a ter dificuldade de ir todo dia, vai 3, 4 vezes por semana e não consegue. Ou ele tinha as fezes mais endurecidas, ficam mais com diarreia. Então isso a gente considera alteração do seu hábito habitual. Teve alteração, durou mais de 7 a 14 dias, procurar uma avaliação. Emagrecimento sem uma causa aparente. Então, uma pessoa não está fazendo regime, emagrece. Opa, isso é um fator de alarme. Anemia. Então, faz um exame de sangue, aparece uma anemia sem uma justificativa, também merece uma atenção. Dores abdominais que não melhoram.
Então, esses são os principais fatores, né? Então, apareceu esses fatores, observa um pouco, passou 1, 2, 3 semanas, opa, não, isso aqui precisa obrigatoriamente ser investigado, e aí passar realmente com um médico, ou um cirurgião, ou o gastro, para fazer as investigações, aí no caso, muitas vezes a gente indica a colonoscopia. Entendi. Então, Perfeito. pessoal, fiquem aí atentos a esses sinais de alerta falados aqui pelo Dr. Davi e procure, realmente a partir de 45 anos, como a doutora Simone falou, procurar fazer a colonoscopia. Mas existe colonoscopia disponível no SUS hoje, doutora Simone? Como que é essa realidade, né? A gente sabe que tem um pouco de dificuldade nessa marcação. Como que funciona esse processo? A senhora poderia falar um pouquinho sobre esse assunto? Isso aí é uma grande dificuldade, né? Quando a gente parte para a rede pública de saúde, realmente a disponibilização de colonoscopia é um pouquinho mais difícil, eventualmente aí com longas filas, né? E seria importante que houvesse uma separação nessa fila dos pacientes que realmente têm fator de risco, como o Davi colocou, com aqueles pacientes que estão fazendo um exame de triagem apenas, né? O paciente que já desenvolveu sintomas tem uma chance maior de ter realmente um problema do que aquele que ainda não tem sintoma nenhum, né? Que é só por screening realmente. Então, a disponibilidade do exame não é tão ampla assim como a gente gostaria que fosse, mas na presença dos sintomas é extremamente importante procurar por atendimento. Existe a possibilidade, né, para selecionar aqueles pacientes que têm mais necessidade de fazer a colonoscopia, de fazer a pesquisa de sangue oculto nas fezes, né? Então, em termos individual, naquele paciente que já tem sangramento, óbvio que não faz sentido pesquisar o sangue, porque ele já é positivo, né? Mas em termos populacionais, se a gente pegasse a população de Campinas, né, a população como um todo, e selecionasse aqueles que têm o sangue oculto positivo, e só nesses fizesse a colonoscopia, provavelmente a gente identificaria mais pacientes com diagnóstico de neoplasia coloretal. Então, existe sim, né, para tentar minimizar a falta da colonoscopia, a pesquisa do sangue oculto. Isso também é possível, e aí sim é amplamente disponível no SUS, posto de saúde, em qualquer local de atendimento público. Perfeito, então. A gente falou um pouquinho sobre rastreio, sobre sinais de alerta, mas eu queria voltar um pouquinho e perguntar: existe uma maneira da gente prevenir o câncer coloretal, doutor Davi? É uma excelente pergunta, né? E para câncer coloretal, a gente considera que é um tumor prevenível em uma grande parcela dos casos, né? Então, basicamente, a gente tem aqueles fatores evitáveis e não evitáveis, né? A parte genética hereditária, que a gente considera de 10 a 20% dos casos dos tumores, isso a gente não tem como evitar, né? Mas para câncer coloretal, 80% das vezes está relacionado com fatores extra-hereditários, né? E a partir daí a gente consegue pensar, poxa, o que eu posso fazer para minimizar a chance de desenvolver? Então, basicamente, temos alguns fatores que a gente não tem como evitar, e o principal fator de desenvolvimento do risco de câncer de coloretal é a idade, né? Quanto maior a idade, maior o risco. A gente quer viver mais, então esse fator de risco a gente não tem como evitar. Outro fator de risco importante, história familiar. Então, se meu pai, irmãos e mãe tiver algum câncer na família, né, nesses casos, isso é um grande fator de risco, merece uma atenção especial, né? Tá fazendo parênteses. Nesses casos, a gente até muda a alteração do rastreamento, a gente faz o exame 10 anos antes do familiar de primeiro grau ou com 45 anos, né, mostrando que é um fator importante, mas que a gente também não tem como evitar. A questão da fatores hereditários. A gente tem as doenças inflamatórias intestinais. Então, a retocolite, doença de Crohn, que também aumenta, isso também a gente não consegue evitar. Então, praticamente esses 4 fatores principais são inevitáveis e são importantes. Mas a gente entra numa parcela de outros fatores que a gente consegue evitar e também é fator de risco. Obesidade, sedentarismo, dieta, né? E quando a gente fala em dieta rica em carne vermelha, rica em embutidos, isso é fator de risco. Dieta que é baseado mais em fibras, em verduras, isso é um fator de proteção, né? Bebida alcoólica em excesso, tabagismo. Então, se a gente consegue minimizar a exposição a esses fatores de risco, é o que a gente consegue fazer para nos defender, né, e minimizar a chance de desenvolver. Não quer dizer que se eu fizer isso tudo certinho, vou seguir a risca, não vou fazer nada desses fatores, eu não vou desenvolver? Pode, mas o que a gente pode fazer? Evitar esses fatores. Entendi. Então, gente, fica um alerta aí.
parte dos pacientes com câncer coloretal podem evitar essa doença através de hábitos de vida saudáveis. Evitar o cigarro, álcool em excesso, fazer exercício físico, que é tudo complementar, né? E, consequência, você ter uma menor incidência de obesidade, né? Se você tem uma atividade física constante, se você tem uma alimentação mais adequada, eu acho que seria o ideal realmente, ou seja, uma parcela desse tipo de câncer, ela é evitável. Então, vamos fazer a nossa parte também, vamos nos cuidar e nos colocar na agenda, como a gente sempre fala aqui. Uma vez que foi feito o diagnóstico, né, a partir do momento que aquele paciente fez a colonoscopia, no momento da colonoscopia, doutora Simone, ele já faz uma biópsia? Como é que é feito, assim, o processo definitivo desse diagnóstico? Perfeito. Até para complementar, que você colocou a questão do SUS, né, Renata? Muitas vezes, a gente recebe um paciente até com um diagnóstico mais avançado, né? Ele estava ali postergando os sintomas iniciais que o Davi colocou, às vezes um sangramentozinho nas fezes, ignora aquilo ali, vai levando e eventualmente chega sintomático, às vezes obstrutivo já, né, com o abdômen bem distendido, sem evacuar, às vezes 5, 7, 10 dias, e só aí que vai procurar atendimento médico. Então, também lembrar que às vezes a gente tem sintomas até mais avançados aí, né, já com lesões realmente estenosantes, né, que acabam fechando ali a passagem do intestino e levando a uma situação até um pouquinho mais grave. Grave, né? Então, assim, para não chegar nesses casos, aí que está a importância da colonoscopia, e sim, no momento em que é realizada a colonoscopia, já é feita a biópsia, sim, né? Então, algumas vezes acaba encontrando pólipos, né? Que são como pequenas verruguinhas ali no interior do intestino, e elas são retiradas, né? Então, esses pólipos, muitas das vezes, são lesões precursoras do uma neoplasia. Só que, por outras vezes, né, até pela baixa disponibilidade do exame, a hora que o paciente faz, já tem uma lesão realmente tumoral, uma lesão maior e tudo mais, e nesse momento, sim, tem que ser feita a biópsia. Muitas das vezes, essa biópsia, a gente até tenta agilizar ao máximo o resultado para a gente tomar a conduta e o tratamento definitivo. Mas é muito importante que no momento do exame já seja feita a biópsia para definir o tratamento para esse paciente. Perfeito, então. E eu queria voltar num pontinho aqui, que os dois falaram sobre a importância de você saber identificar os sintomas de alerta e correr para o médico, né? Porque pode não ser, mas pode ser também que seja um câncer. E as pessoas têm um tabu com cocô, né? Vamos falar muito aqui claramente. E algumas pessoas têm o vaso sanitário das suas casas preto e marrom e que não conseguem enxergar nada. Então, pessoal, fica aí uma dica. Não tenha vergonha do cocô que você faz, né? Olhe para ele, porque ele pode te dizer muita coisa, né? Eu estou aqui falando brincando, mas é uma realidade. Que aquilo ali pode te dizer tanta coisa e pode salvar, inclusive, sua vida, não é isso? Com certeza, Renata, super importante, né? Traz bastante informação. Isso a gente sempre fala, é interessante, não sei se o Davi passa por isso, mas eu vejo muita foto de cocô. A gente tem pacientes que trazem isso pra gente e traz bastante informação realmente. Né? A hora que ele tira, achou esquisito e quer mostrar pra gente. E acho que isso é bom. Na hora você acha meio estranho no começo, né? Mas depois você vai vendo que aquilo ali traz bastante informação, você tem toda a razão. Isso, geralmente lá em casa eu falo assim, não precisa dar descarga com a tampa do vaso aberta, mas você pode olhar para o seu dejeto, ver se ele tem alguma coisa diferente, depois você fecha e dá a descarga, né? Então fica aí a dica para vocês que estão nos ouvindo ou nos vendo nesse podcast. Bem, falamos um pouco sobre prevenção, sobre rastreio, importância do diagnóstico precoce, sobre algumas doenças que realmente são hereditárias e não tem muito o que fazer, e eu acho que isso caberia até um podcast à parte, né, para a gente falar especificamente sobre esse assunto. E aí eu queria falar um pouco daquele paciente que já recebeu o diagnóstico, doutor Davi. Que tipos de tratamentos existem? Eu vou dividir aqui um pouco entre cirúrgico, com a doutora Simone, e um pouco sobre tratamento sistêmico. O que hoje se tem de opções terapêuticas para esse paciente? Então vamos lá, eu acho que em todos os tumores, mas em câncer de intestino de reto, a gente teve grandes avanços nos últimos anos e felizmente isso trouxe um benefício adicional para os pacientes, né? Mas de uma forma geral a gente divide em dois cenários. O cenário da doença localizada, né, que é aquele tumor que está localizado no intestino ou no reto, ele não se espalhou para outro órgão, né? Quando se espalha, isso é um novo conceito de metástase, né? Então ele saiu do intestino, foi para o fígado, para o pulmão, isso é metástase e aí a gente considera o tratamento sistêmico, que seria os tratamentos que não é localizado no intestino. Então, basicamente, o tumor que está restrito
ao órgão de origem, ao intestino reto. Aí a Simone vai falar um pouco melhor do que eu depois, seria o tratamento cirúrgico, a base da cura, né? A partir do momento em que a gente faz o tratamento cirúrgico, a gente vai avaliar o tamanho da lesão, né, que estava localizado no intestino, se ele disseminou, né, e soltou células para os linfonodos, que são as ínguas que tem em volta. Isso vai nos ajudar a decidir se o tumor está menor ou maior, para decidir se a gente vai complementar essa cirurgia com quimioterapia, que são aqui chama quimioterapia adjuvante. Nada mais é que a quimioterapia que a gente utiliza depois da cirurgia, né? E lembrando, voltando, quanto mais diagnóstico precoce, menor a necessidade de quimioterapia. Então, diagnóstico precoce aumenta a chance de cura e reduz a intensidade do tratamento, né? Reforçando o que a gente acabou de falar várias vezes aqui. Então, se o tumor está um pouquinho maior, com invasão de estruturas mais profundas do intestino ou disseminou para os linfonodos, nesses casos a gente indica quimioterapia complementar para minimizar a chance desse tumor voltar. E de uma forma geral, quando o tumor ele saiu para um órgão à distância e o órgão que mais dissemina metástases do tumor de intestino reto é o fígado, né? E depois o pulmão, mas esses dois são os principais órgãos, por isso que a gente sempre faz tomografias para fazer o estadiamento, olhar como está o corpo inteiro, então tomografia do tórax, do abdômen para olhar esses dois órgãos principalmente. Aí não adianta a gente tirar o tumor primário, sendo que o local mais grave é a metástase. Então, nesses casos, a gente começa com um tratamento que chama sistêmico, que é pelo sangue, né? Que são um tratamento que vai agir em todos os órgãos para a gente combater e diminuir essas células. Lembrando que, quando a gente faz diagnóstico numa doença mais avançada como metástase, as chances de cura são muito menores, né? Aí a gente fala muito mais em controle, em sobrevida, do que um tratamento especificamente curativo. Mas, felizmente também, nesse cenário, né, de tumor mais avançado de metástase, tem muitas coisas novas. Não é só quimioterapia mais o tratamento ele virou muito individualizado, então a gente pega o material, a gente faz a investigação do tumor, achar alvos que a gente possa acionar para combinar com a quimioterapia, para melhorar esses resultados, melhorar a redução do tumor, melhorar os efeitos colaterais que podem ser menos intensos conforme o ajuste dessas medicações. E isso propicia, né, um aumento do tempo de vida do paciente e com maior qualidade, né? Então, basicamente, de forma muito resumida, a gente tem muito mais o que se falar de imunoterapia, de terapias-alvos, mas são conceitos um pouco mais específicos, mas mostrando que a gente avançou demais nos últimos anos nesse cenário. Mas a gente não quer que chegue nessa fase, a gente quer que faça uma cirurgia e fique curado. Sim. É isso, doutora Simone. Eu posso falar que existe uma parcela dos pacientes que mesmo com o diagnóstico de câncer coloretal, ele pode ser curado? Com certeza, e isso vai muito de encontro realmente ao quanto esse diagnóstico foi feito de maneira precoce, né? Quanto mais precoce, mais cedo a gente consegue abordar de maneira cirúrgica e assim levar a uma parcela maior de cura desses pacientes, né? Eu tinha comentado ali do paciente que às vezes é operado na urgência, esse paciente que eventualmente tem um diagnóstico mais avançado, a evolução dele é um pouquinho mais desfavorável, embora a gente sempre fale, né, que para neoplasia coloretal a gente sempre corre atrás ali da doença, né, a gente opera, trata com quimioterapia, reopera se tiver necessidade, se tiver uma recidiva, se tiver uma metástase, e realmente o que o Davi falou, nos últimos anos as coisas melhoraram muito e tem muito o que fazer. Mas a ideia é que a gente sempre tente tratar de maneira cirúrgica, porque é o que tem realmente o maior potencial de cura, né? Então, quanto antes a gente diagnosticar, melhor. E aí, assim, a gente consegue tratar até de maneira menos invasiva, né? Por cirurgia, o pessoal fala dos furinhos, laser, seja lá o que for, né? Que é a cirurgia por vídeo, ou seja, robótica, qual que seja, que a gente consegue trazer a cura e ainda assim uma recuperação pós-operatória bem melhor para o paciente, mais adequada. Diferente daquele com a neoplasia avançada, que às vezes vai ser operado na urgência, não tem muitas das vezes como operar de maneira minimamente invasiva, né? Acaba sendo operado da maneira tradicional, de cirurgia aberta, com necessidade muitas das vezes das bolsinhas, né? De colostomia, ileostomia e tudo mais, e acabam tendo uma chance menor, né? Entendi. Ficou bem claro isso tudo pra gente. E eu acho que o que fica aqui de mensagem desse nosso bate-papo é a importância da conscientização da população, né? Se a gente tivesse que escolher como convencer a população a se conscientizar, acho que o primeiro ponto seria o que vocês já falaram, a prevenção do câncer, ou seja, para não ter aquele câncer. Sim. A segunda seria o screening, né? Sim. Que a gente tem hoje a possibilidade de fazer
a colonoscopia a partir de 45. 45 anos, homens ou mulheres, não importa. Independente. A partir E dos se- 45, exceto se tiver a história familiar positiva, né? Que às vezes pode ser necessário que adiante um pouquinho, conforme a idade do que o parente teve o diagnóstico. Que seria os 10 anos antes, como o Davi comentou. Entendi. Então, pessoal, se vocês têm algum caso na família, não espere 45 anos. Busque seu médico, converse com eles e faça realmente a sua colonoscopia. Que tem um tabu enorme também dessa Sim. colonoscopia, que é um horror, né? As pessoas têm um preconceito. Bem, pessoal, eu tô chegando aqui aos momentos finais, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui falando vários outros temas. Gostei dessa parte do robô versus os furinhos. Quem sabe seria um outro tema de um podcast para a gente falar um pouquinho mais sobre até mesmo cuidados paliativos nesses pacientes, né? Já que não deu para fazer uma prevenção, não deu para fazer um diagnóstico precoce. Você trouxe hoje, né, doutor Davi, opções terapêuticas novas, baseado na personalização desse cuidado, mas e o mais importante, saber que tem vida após o diagnóstico, né? Isso que é importante. Mas queria deixar aqui uns minutos finais para vocês deixarem uma mensagem para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes aqui. Doutor Davi, por favor. Então vamos lá, né? Eu achei vamos ser um pouco repetitivo, né? Porque eu acho que o intuito é prevenção, né? E a Renata comentou muito, né? Do ponto de vista até técnico, a gente tem duas formas de prevenção principal, né? 3, para falar a verdade, mas na nossa conversa, a prevenção primária significa o quê? Evitar a exposição a fatores de risco. Então, o que a gente pode fazer? Evitar bebida alcoólica, evitar o tabagismo, fazer atividade física, evitar a obesidade e ter uma alimentação saudável. Então, primeiro passo, primeira dica é estilo de vida saudável. Isso já é o que a gente pode fazer. Segundo passo é prevenção secundária. Então, são os exames de screening. E o melhor exame é realmente a colonoscopia. Então, lembrar que quem não fez colonoscopia, e não necessariamente quem não fez, os irmãos, familiares e quem estiver escutando, né, vendo a gente poxa, tô com 45 anos, eu fiz meu exame? Não fiz. Tem que fazer. Né? Tem o março azul marinho, que é o meio de... Não precisa esperar março para fazer, faça já. E aproveitar, ver os familiares, ver as pessoas queridas e perguntar, questionar e ajudar até a agendar esse exame que realmente é fundamental para o diagnóstico precoce e isso realmente vai mudar a vida. Por quê? Diagnóstico precoce aumenta a chance de cura e minimiza os tratamentos mais agressivos e até a necessidade de quimioterapia. Perfeito. Doutora Simone, suas mensagens finais? Sim, acho que o Davi colocou muito bem já, né? Mas eu só queria complementar, que acho que são duas coisas importantes para a população. A questão do tabu, muito bem levantado. A gente tem muita dificuldade em convencer os pacientes, principalmente do sexo masculino, a fazer o exame. Né? Realmente eles acham que não tem necessidade, que a via de acesso não é adequada, né? É bastante difícil de convencê-los, né? E isso é extremamente importante, então acho que quebrar esse tabu faz parte para a gente conseguir o diagnóstico precoce. E a outra coisa, o autoconhecimento, né, do seu corpo, valorizar os sintomas, que muitas das vezes a gente acaba deixando passar, tá ali na correria com os filhos, com o trabalho, seja lá o que for, e não vê o que está acontecendo com o seu próprio corpo. Às vezes um sinal inicial de um sangramento, eventualmente na evacuação, já poderia ajudar a ter um diagnóstico mais precoce e ter a vida salva, né? Então, acho que vencer os tabus e o autoconhecimento, que eu queria deixar de mensagem. Perfeito, perfeito. Eu sou Renata Sassi, estive aqui hoje num papo super gostoso, falando sobre câncer coloretal, informativo para a população de uma maneira geral, com o oncologista Davi Cunha, com a cirurgiã do aparelho digestivo, doutora Simone Perales. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e nos acompanhem pelas nossas redes, pelo nosso canal do YouTube, pelo nosso canal no Spotify, porque a cada segunda-feira vocês vão ter um novo episódio, um novo podcast. Muito obrigada, Davi, muito obrigada, Simone. Muito obrigada. Obrigado, Renato.